Olá, boa tarde para você, amigo internauta de Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos chegando com o nosso programa Cidade Online, aqui pela página IBTV. Uma excelente tarde para você. Hoje, terça-feira, dia 28 de novembro de 2023, agora 18 horas 17 minutos. Chuva que vai caindo aí em Santa Cruz, início da noite dessa terça-feira, finalzinho de tarde vai indo embora, né, gente? Eu já quero começar o programa alertando aí os condutores, né? Você que vem do bairro São José, Vila Fabiano, sentido centro, gente, muita atenção ali em frente à Escola Maria José Rios, via interditada, né? A informação que a gente tem através do Demutran, que caiu um caminhão. Aliás, um caminhão derrubou o sebo ali na via, ficou toda escorregadia. Já com essa chuva, né, já fica lisa, né, ainda mais com sebo, mais escorregadia ainda. Então, muita atenção naquele trajeto ali. Nós colocamos a foto aqui, a postagem na IBTV, tá certo? Então fica aí o nosso alerta, e o Demutran também, a hora que puder passar a informação para nós de quando vai ser liberado ali o trânsito, nos encaminhe por gentileza, tá certo, gente? Tá de frente ali a Escola Maria José Rios até o início da Avenida Tiradentes, bem próximo aqui à Casa Volo, tá bom? Muita atenção então, né? Além deste incidente, né? Também com essa chuva, principalmente para você motociclista, né? Perigo que você corre também de escorregar nas faixas, né? Nas faixas de pedestre, né? Evite frear nas faixas, viu, gente? Muito perigoso, né? Acaba escorregando. Essa faixa que você está vendo aqui no cruzamento da Marechal Bittencourt com a Avenida Tiradentes aqui em Santa Cruz. Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos chegando, boa noite já, aliás, né? Com as imagens ao vivo aqui do centro de Santa Cruz. É o programa Cidade Online no ar a partir de agora. E é novembro, gente. Novembro Azul está aí. Estamos abraçando também esta campanha. Há um bom tempo eu venho ensaiando para trazer o Dr. William aqui no nosso programa, e o doutor, né, conseguiu ali um horário na sua agenda e atendeu aqui o nosso jornalismo, o nosso programa aqui da IBTV. Muito obrigado, Dr. William Mosquim Simões, é isso o nome do senhor, né? Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cidade Online, o nosso programa, né? A gente tem uma honra de receber o Dr. William aqui no nosso programa para falarmos sobre a importância da saúde do homem, né, a prevenção, né, contra o câncer de próstata. Boa tarde, doutor. Boa noite, já. Seja bem-vindo aqui. Boa noite, Doni. Eu que agradeço o convite mais uma vez de poder estar discutindo um assunto tão importante que é saúde masculina, né? Eu acho que o homem é aquele bicho mais teimoso que muitas vezes é relutante em buscar o médico e acaba realmente procurando quando existe um problema onde ele já não consegue mais lidar com ele. E aí o Novembro Azul ele lembra justamente isso, de que muitas vezes a gente precisa procurar o médico, muitas vezes antes de sentir qualquer coisa. Então não só câncer de próstata, câncer de colo retal, mas doenças mais simples e comuns ainda, como pressão alta, diabetes, colesterol. A gente só vai acabar descobrindo realmente que tem, ou no estágio muito avançado da doença. Então, por isso que fica aí a sugestão de eu não sinto nada e preciso ir no médico? Precisa sim, senhor. É isso que nós vamos discutir hoje. Tá aí. Então, para quem está acompanhando o nosso programa, quero agradecer aí a audiência, né, do público aqui de Santa Cruz, da região também, onde vai a conexão aqui da IBTV, o pessoal que acompanha, nosso muito obrigado aí, viu? Doutor, nós vamos falando né, da saúde do homem, mas o Novembro Azul, né, a prevenção contra o câncer, né, de próstata, aonde começa esta doença, como começar a prevenção, é na alimentação, é o uso do, né, o tabagismo, é a bebida, o que pode provocar esse câncer? Então, câncer de próstata é um câncer extremamente frequente na população masculina. Ele só perde incidência para aqueles tumores superficiais de pele, que a gente chama de neomelanoma. Então, as últimas estatísticas falam que basicamente 1 em cada 6 homens pode desenvolver um tumor de próstata ao longo da vida. Tá? E assim, rapidinho, a pergunta, né? Por que ali naquela idade é dos 40 anos para cima aí que tem que fazer esse exame? Né? Então, na verdade, a gente começa a partir dos 50 anos, e é justamente... Não é nem 40, nem então, 40. 50. A partir dos 50... porque a incidência na população masculina ela aumenta muito com a idade. Então, os casos de tumor de próstata que acontecem antes dos 50 anos são mais raros, então não necessitam de uma busca ativa, vamos dizer assim, uma vigilância no ponto de vista de população. Então, nem todos os homens precisam buscar. Mas essa incidência, então, tanto o número de
pessoas que têm a doença a partir dos 50 anos já justifica um investimento assim, de nível nacional, mundial hoje em dia, para fazer esse rastreamento e começar um diagnóstico precoce. Tem coisas que interferem? Claro que tem. Então você falou, o tabagismo, não só no câncer de próstata, mas para outros tumores, é extremamente importante, no sentido de aumentar o risco de ter a doença. Específicos do câncer de próstata, a obesidade, então homens com IMC acima de 35, eles têm uma incidência maior. Então nessa população está justificado a gente até começar o rastreamento mais cedo, então aí a gente puxa para os 45 anos. Aqueles pacientes que têm um histórico de câncer de próstata na família, certo, em até 2 graus, então, ou um irmão, ou um pai, ou um avô, aumenta muito a chance de esse paciente também ter um tumor, então a gente também antecipa para os 45 anos. E os homens de raça negra, porque, infelizmente, também os negros têm uma incidência maior desse tipo específico de tumor. Existe um estudo por que disso? Não tem uma justificativa clínica, uma justificativa. É simplesmente uma incidência maior. Sim. A gente sabe, por exemplo, o câncer de esôfago é mais frequente na população japonesa, oriental. No primeiro momento indagou-se porque eles ingeriam muito a bebida quente, né? Eles gostam muito de miso, então realmente comida muito quente, mas que no final das contas não se comprovou. Então, seria um mito aí, né? É um mito, é. Então é uma incidência populacional, não é porque o paciente negro ele tem órgão maior ou menor, ou usa mais ou menos, isso não tem relação nenhuma, é simplesmente um achado relevante que realmente a gente precisa trazer esse paciente mais cedo para procurar, né, para rastrear. Doutor, vou entrar até num assunto um tanto delicado e até talvez polêmico, né? Todas as vezes o senhor vem, né, ao Jornal da Band, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de entrar nesse assunto, em especial também, mesmo porque nos dias em que estamos, fala-se muito disso, né? O que o homossexualismo pode contribuir com isso? Ou não tem nada a ver? Não só o homossexualismo, mas também, né, o casal, né, a relação, né? Isso pode provocar alguma coisa também? Pode contribuir aí com o câncer de próstata? Não, tudo isso é mito. Então, independente do número de relações sexuais ou o número de ejaculações, o paciente que é viciado em masturbação, ou o paciente que é homossexual, mas ele é passivo na relação, então porque a gente usa o canal anal para fazer o exame do toque, ele pode ter um comprometimento maior na próstata. Isso não tem justificativa nenhuma e realmente não interfere. A única informação, na verdade, quando a gente discute transgênero, né, que quando a gente está falando de uma mulher trans, essa mulher trans ela ainda tem a próstata, então ela também precisa entrar no rastreamento como os homens de forma habitual. E então, fazer esse exame também. Exatamente. Né? Então essa é a única informação assim que chama atenção, que as pessoas não podem se esquecer disso, mas que o hábito sexual, o interesse da pessoa não muda em nada em relação ao... E esse é um tema que de repente alguém pergunta para o senhor, seja no consultório, seja nas palestras, o senhor apresenta isso também para as pessoas? Sim, eu acho que hoje em dia é cada vez mais frequente, tanto a população, até aquela população que tem interesse em tirar dúvidas a respeito do assunto, eles trazem esse tipo de questionamento, sim. Até, por exemplo, a cirurgia de vasectomia, se há alguma interferência ou não, de novo, também não há. Na impotência, né? Ou alteração da potência sexual também não há. Então, são todas questões que, como envolvem, né, vamos dizer, o órgão genital masculino, todos os homens acabam ficando um pouco mais receosos e gostam de deixar isso bem claro para não ter risco. Agora, com o passar do tempo, doutor, né, as campanhas estão cada vez mais fortes, tanto o Outubro Rosa, né, a mulher ela, por si só ela já tem esse autocuidado, os homens, né, a gente sabe que é um pouco mais difícil. Né? O senhor acredita que com o avanço dessas campanhas os homens começaram a ter as conscientizações, procurar ajuda, procurar, né, a realização desses exames? Isso é um fato, realmente aumentou muito a busca pelos exames e pela investigação e o cuidado do homem. Tanto aumentou que chegou a um ponto que a gente começou a se questionar, isso então agora no começo da segunda década dos anos 2000, e se realmente valeria a pena a gente investigar tantas pessoas de forma tão precoce. Porque, poxa vida, tumor de próstata ele é passível de rastreamento, então a gente pode fazer rastreamento nele, por quê? Porque ele é um tumor de crescimento lento e que a gente muda a sobrevida e muda a morbidade do tratamento. Então quer dizer que se a gente tratar antes, as pessoas vivem mais. Sim.
E como ele tem esse crescimento lento, muitas vezes a gente pega um paciente com diagnóstico muito, muito inicial. E existem algumas condições que a gente, né, fez estudos populacionais em cima disso e que justifica, por exemplo, você não tratar num primeiro momento. Você fazia um diagnóstico de câncer, mas aquela doença ela é tão indolente, ela é tão boazinha, vamos por assim dizer, que a gente consegue postergar isso. Por que a gente pensa em postergar? Porque o tratamento definitivo para o tumor ele é agressivo. Então a gente fazer uma cirurgia radical para tirar toda a próstata, toda a vesícula, que às vezes aí sim pode comprometer a parte da ereção do paciente, ou o tratamento alternativo que é fazer uma radioterapia, você queimar todas aquelas estruturas que estão ao redor da próstata, que infelizmente acabam sendo acometidas também, por que não, se não oferece risco para o paciente, a gente jogar esse tratamento para daqui 1, 2, 3 anos, esse paciente pode vir a ter alguma outra complicação de saúde e nem ser tratado. E né? tentar, isso pode ser cuidado com medicamentos, a princípio? Não. Não também. Não. Então, o fato, a gente realmente vai aguardar, até a gente chama de vigilância, mas é uma vigilância ativa. Sempre está ali no consultório. Tem que acompanhar. Então, como que a gente acompanha? Nós vamos repetir aquele exame de 3 em 3 meses, nós vamos fazer uma ressonância a cada 6 meses. Se for preciso, a gente pode fazer uma nova biópsia dali 1 ano para ver se o padrão biológico molecular do tumor mudou. Então, é vigilância, é observar, mas de forma ativa para que você não perca o timing correto para o tratamento do doente. Doutor, como é que está Santa Cruz Rio Pardo na estatística aí em relação a esses casos? Tem bastante casos em Santa Cruz? Infelizmente, sim. A Santa Cruz tem bastante casos. No final das contas, eu não vejo isso como um fator ruim, porque a gente vê bastante casos, mas bastante casos diagnosticados de forma inicial. Então, o homem santacruzense, ele é um homem bem orientado e ele busca ajuda. Mesmo que no primeiro momento ele não aceite fazer o toque retal, ele tem possibilidade de diálogo e chega para o médico. Fala, olha, eu estou aqui buscando, né, uma qualidade de vida, só que na hora que o senhor for falar para mim que vai ter que mexer com o dedo, eu vou levantar e vou sair do consultório. Ele fala isso. Fala isso. Então, e é importante ele trazer isso e estar perto do médico, do que ele ficar na casa dele lá emburrado e deixando tantas coisas... E aí o senhor consegue convencê-lo de que é melhor fazer o exame, né, do que, né, ter um problema aí amanhã depois, né, e aí é igual o senhor disse, dependendo não tem mais o que fazer, né, doutor? Exatamente. Então... É claro que nem todo paciente realmente precisa ser tocado todas as vezes que vai na consulta, isso é mito também, mas quando a gente tem uma dúvida, a gente entende que o exame do toque pode contribuir, aí você consegue ter uma conversa franca com o paciente. Então, acho que dentro do consultório médico, o paciente já trazer um anseio, trazer uma dúvida dele, uma angústia, e você conseguir receber essa angústia e devolver para ele de uma forma mais delicada, eu acho que você tende a agregar e, no final das contas, você não está fazendo o médico feliz, está trazendo saúde para o teu cliente. Né? Então, Doutor, o senhor acredita que, de forma geral, as pessoas estão mais doentes hoje? Tem mais doenças aparecendo? Eu acho que a gente tem feito mais diagnósticos. Agora, falar que as pessoas têm ficado mais doentes, talvez seja um contrassenso a partir do momento que a gente entende que a população tem vivido mais ao longo do tempo. Então, as pessoas... têm ficado mais doentes? Na divisão geral, sim. Mas por quê? Porque a gente tem feito mais diagnóstico e a gente tem tratado esses diagnósticos de forma mais adequada e por isso que a gente vê as pessoas vivendo mais. Certo. Então, em última análise que a gente vai fazer é isso. E não entra naquela questão, naquela fala famosa, quem procura acha, e a gente fica fazendo exames, aí a gente acaba encontrando. Se não fizer o exame, você não vai encontrar e você vai vivendo, né? É por isso que todos os exames têm indicação. Certo. Então, um simples exame de laboratório, ele pode gerar consequências. Então, é por isso que, por exemplo, a gente não faz um exame de próstata num paciente de 30 anos que não sente nada. Então, tudo começa através de uma dor, né? Um sinal, um sintoma, né? Nesses pacientes fora do rastreamento. Certo. Né? Os pacientes que se enquadram no rastreamento a partir de 50 anos ou aqueles grupos mesmo que de não risco, tenha sintoma, tem que fazer. Ele precisa buscar, porque justamente a gente entende que nesses pacientes, fazendo um diagnóstico precoce, a vida dele vai ser mais longa.
Tá aí. Doutor William está aqui com a gente, muito obrigado mais uma vez. O André Domingos, excelente médico, né? O Rodrigo está mandando um abraço. O vereador Juninho Souza já mandou um abraço aí também para o senhor, que né, fez uma homenagem para o doutor William. E justo na homenagem do doutor William, o vídeo o histórico do doutor William não apareceu lá na Câmara. O homem ficou bravo. Ô doutor, nós estamos aqui com um slide, inclusive da palestra que o senhor apresentou na Solito ontem. Vamos começar aqui com né, as figuras que vão aparecendo, né, alguns dados ali, não vai dar para estar em alta definição, mas assim, só a modo de ilustração para que as pessoas possam ter noção. Né? Lá, o câncer de próstata, tem ali alguns dados, né, queria que o senhor fosse... pode ser coisa rápida também, né, para a gente não ficar o tempo de uma palestra toda aqui, porque o senhor está fazendo palestra né, para todo canto. Mas vamos no passo a passo aqui. O senhor começa apresentando a palestra do senhor, mostrando alguns dados. Isso a nível, aqui, pelo que eu estou vendo, a nível de Brasil, né, doutor? Exatamente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a homenagem do vereador Juninho. Certo. Eu não sabia da homenagem, eu só fiquei sabendo por conta da reportagem. Que ele tinha ficado bravo. Olha só. Aí depois alguém falou, era para você. Aquele pampeiro todo é por causa do senhor, doutor. Desculpa o pampeiro, mas agradeço a homenagem. Tá aí. Então, gente, esse slide traz informação em relação à incidência, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, 1 em cada 6 homens pode desenvolver o tumor ao longo da vida. A gente sabe que é o segundo câncer realmente mais frequente, acima de câncer de pulmão, câncer de intestino, que são também tumores bastante frequentes na população. E que a mortalidade hoje no Brasil, infelizmente, gira ao redor de 25%. E de que se a gente faz um estudo mundial, essa mortalidade poderia estar girando em torno de 5% a 10%. Então, esses 20% a mais de mortalidade, que representa aí 15 mil homens a mais por ano, que morrem da doença que não deveriam morrer, simplesmente porque não fizeram o diagnóstico no momento certo. Então, esse é o grande alerta de que existe um caminho para melhorar. Tem melhorado ao longo do tempo? Sim, mas ainda tem um caminho para a gente realmente tentar aproximar essa estatística no que a gente vê a nível mundial. E eu estou vendo ali, né, chega a estatística 14 mil mortes por ano, né? É muita gente. Muita gente. É muita gente, justamente porque é um tumor muito frequente. Os professores mais antigos na universidade, eles falavam que se todo homem vivesse até os 110, 120 anos, 100% de nós teríamos câncer de próstata. Entendi. É claro que não necessariamente grave ou que poderia levar à morte, mas que a incidência aumenta tanto realmente com a idade, é uma coisa tão frequente que todos nós provavelmente teríamos. Tá aí, gente. Olha, são dados importantíssimos, né? E vale a pena aí, né, como a gente está falando, fazendo esse alerta aqui, né, para a população de modo geral, né, você de Santa Cruz, você da nossa região, para que você possa, né, se cuidar e também ter esse diálogo aí com a família, né, a família poder convencer, né, o seu familiar a procurar um exame, procurar ajuda, tá certo? Então, quem está acompanhando o nosso programa, se quiser mandar perguntas também no nosso WhatsApp, fica à disposição aqui o 99898-6920. Esse é o contato aqui do WhatsApp da IBTV, para que a nossa população possa mandar perguntas, tirar as suas dúvidas também. Aproveitar que o doutor William está aqui no nosso programa. Vamos lá, mais um aqui, né? Deixa eu ver qual que é isso aqui. O custo. O custo para cada paciente. Isso aqui é a nível de SUS, doutor? Isso, na verdade, a gente coloca tudo no mesmo bolo, né? A informação mais precisa que a gente tem infelizmente, vem dos Estados Unidos. Então, eles falam que um gasto maior do que 10 bilhões por ano só por conta do câncer de próstata. E a gente tem uma análise de custo a nível de SUS, aí sim, para o tratamento do paciente com diagnóstico gira ao redor de 20 mil reais. A gente sabe que, de novo, se a gente pega um paciente com um diagnóstico inicial de doença no estágio inicial, né, um diagnóstico mais precoce, o tratamento ele pode ser muito mais simples. Então, você fazer uma cirurgia, você fazer uma radioterapia, e a partir daquele momento já curar o doente. E ele simplesmente passar em retorno, em consultia de retorno, só para realmente confirmar que ele está curado. Agora, se você pega um paciente já num grau elevado, com doença espalhada pelo corpo, então você imagina, esse paciente vai precisar de medicações são extremamente caras na área da oncologia. Tanto que ainda hoje, na verdade, há poucos anos atrás, o tratamento padrão para tumor de próstata disseminado, né, espalhado pelo corpo,
era a castração cirúrgica do paciente. Então, a gente realmente tirar os testículos do paciente, porque a primeira linha de tratamento é controle do hormônio, da testosterona, que interfere no crescimento prostático. E nesse sentido de baratear o custo, era feita uma cirurgia de orquiectomia. Agora, doutor, quando o senhor fala dessas ligações, tem muita gente que não entende, né? Nós estamos falando de próstata, né? O acesso é pelo ânus, mas o senhor está falando de algo, né, que pode até causar impotência aí nessas complicações. Explica para nós essa ligação aí de um órgão ao outro aí. Tá. Então a próstata, ele é um órgão de 20 gramas. Até eu acho que tem alguma figura aqui, do né? tamanho de uma noz. Pode seguir para frente que a gente vai encontrar. E ela fica exatamente abaixo da bexiga e no meio dela corre o canal da uretra, que é o que leva o xixi até o pênis, né? Colado, então realmente não existe espaço entre eles, então colado na superfície posterior da próstata, está o reto. Certo. Então a gente tem aquela impressão de que no corpo da gente as coisas tendem a ter espaço entre outras, mas não existe espaço algum. Seria essa figura aqui mesmo? Exatamente, não? essa figura. Certo. Então a gente vê que realmente não existe espaço entre as estruturas, né? Então, de forma didática... Tudo certinho, né? Não, tudo, cada um no seu... Tudo encaixadinho, como se fosse um Lego muito bem montado. É perfeito, né? E aí, quando, por algum motivo, infelizmente, a gente precisa operar esse paciente, e aí que a gente acaba criando os novos espaços para conseguir ter acesso aos órgãos específicos. Acaba fazendo uma adaptação ali. Exatamente. Agora, doutor, como que é feita essa cirurgia? Pelo abdômen? Essa cirurgia ela pode ser feita de algumas formas, apesar de que o cerne, o entendimento da cirurgia é o mesmo, independente de como você faz. Aqui em Jaú, a gente tem um centro próximo que tem experiência em fazer essa cirurgia por via perineal, que é um corte ali próximo do ânus, eles conseguem acessar a próstata. E o tradicional, que é feito realmente um corte pela barriga, para você conseguir acessar a próstata. A mesma técnica cirúrgica a gente pode usar via laparoscopia, que são aqueles furinhos que a gente passa as pinças longas, ou até hoje em dia mais recente a gente tem disponível o robô. Então, até aqui na nossa região, Bauru já tem robô à disposição no Hospital da Unimed, a gente sabe que São Paulo já tem há muitos anos. A medicina vai evoluindo, né? Exatamente. E apesar da evolução da medicina, a técnica cirúrgica, a forma como a gente retira a próstata e reconstrói os canais, ela é a mesma. O que muda realmente é a facilidade de quem está fazendo ou a qualidade da imagem que você tem quando você está fazendo. E cada profissional também tem a sua forma de trabalhar, né? O seu método, né? Aqui em Santa Cruz não se realiza cirurgias como esta, ou faz aqui assim também? Aqui em Santa Cruz a gente só consegue fazer a cirurgia laparoscópica. Como a gente não tem o robô à disposição e o robô ele não é itinerante, né? Ele é fixo dentro do centro cirúrgico. Certo. Então, o que a gente consegue fazer aqui é aquela cirurgia pelos furinhos, da mesma forma como a gente faz as cirurgias de vesícula. Mas acaba sendo bem sucedido aqui na cidade. Sim, da mesma forma. Dos casos, né, do que o senhor falou de números aqui, que tem bastante casos aqui em Santa Cruz, existem também, dentro dessa estimativa, muitos casos que chegam a ser com procedimento cirúrgico aqui na cidade também? Sim. É que dentro do sistema de saúde, a Santa Casa, ela pode ser como um hospital de nível secundário, né? Então a gente não consegue realizar muitos procedimentos de nível avançado, vamos dizer assim, até porque o Ministério da Saúde bloqueia o repasse desse tipo de investimento para cá para centralizar nos serviços onde tem um volume maior. Então, se um paciente hoje ele faz o diagnóstico de câncer de próstata via unidade de saúde ou via centro de especialidades, a gente precisa encaminhar esse paciente para fora. Então, ele é encaminhado, ele cai numa rede que chama Rede Hebe Camargo, e essa Rede Hebe Camargo, ela controla as vagas de todos os hospitais oncológicos. E assim que tiver a primeira vaga, vai direcionar esse paciente. Então, muitas vezes o paciente pode ir para Ourinhos, pode ir para Marília, pode ir para Assis e pode ir para Jaú. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente até encontra resistência, porque algum paciente fala, Ourinhos para mim é mais perto, ou, não, eu tive um familiar em Jaú que foi muito bem, eu gostaria de ser tratado lá também. Não tem escolha aí, né? Infelizmente, a gente tem muito poder de manobra, porque já que é um órgão descentralizado, né,
para justamente poder oferecer o tratamento o mais rápido possível para todas as pessoas que precisam. Tá aí. Pessoal, nós estamos hoje com o Dr. William Mosquen Simões, ao vivo aqui no Cidade Online. Deixa eu ver se tem alguém mandando aqui. Tem o pessoal mandando aqui no nosso WhatsApp. Não vai dar para ler tudo aqui, porque não dá para... Tá mesclada, né? As mensagens vêm mescladas, né? Um tá falando de uma coisa, outro de outra. Doutor, então, todo esse tratamento, né, é feito, algumas cirurgias dá para fazer, que outras são, né, distribuídas aí para para Jaú, né, e outras cidades, como o senhor disse. Agora, Santa Cruz do Rio Pardo, né, o senhor já relatou também algum caso que chegou ali de extrema gravidade, que não tinha mais o que fazer, e infelizmente o paciente veio a óbito. Houve casos assim também aqui em Santa Cruz? São muitos, Doni. Muitos? Muitos. É que a gente, lógico, né, até por questão de ética, não se revela, né? E, infelizmente, a gente acaba noticiando, vez ou outra, uma nota de falecimento, e muitas vezes tem pacientes aí que estão falecendo e a gente nem sabe do que, né? Exatamente. A família está sabendo o que Infelizmente, é, né? acaba acontecendo, é mais comum, claro, naqueles pacientes mais velhos. Sim. E é claro que, até por questão ética mesmo, você não fica divulgando, mas... Igual quando era na Covid, né, a gente colocava, morreu de Covid, tal, né? Era até uma forma de instruir a população de que a gente Sim. vivia um momento de risco e a gente ainda não entendia a doença de forma completa. Agora, como é uma doença que a gente já entende, eu acho que até passando a pandemia, a gente voltando a dar valor para outras coisas, Sim. até como a nova LGPD, então Sim. a gente tenta tirar o mínimo possível de informação dos pacientes para preservar a identidade dele. Sim, ainda mais um caso delicado desse, né, claro. doutor? Então, e é claro que, como a maior parte das neoplasias, infelizmente os óbitos eles vêm com doenças associadas. Então, um paciente está fragilizado, pode pegar uma pneumonia e vir a falecer, ou uma infecção urinária, ou algum sangramento importante, um derrame. Então, às vezes até, em última análise, ele tem uma causa definitiva de óbito diferente do diagnóstico de base, que seria o câncer. Né? Agora, doutor, além dessa gravidade, quando é detectado, e se não cuidar, ele começa a subir, né, esse tumor, quais são as regiões que ele já começa a infectar e alastrar? Né? Já do abdômen vai subindo para o corpo todo? O lugar preferencial do tumor, quando ele começa a sair da próstata, é na glândula que fica colada na próstata, que é a vesícula seminal. Então, na verdade, ela funciona como um estoque de espermatozoides para a gente. Então, ali é o primeiro lugar que ela vai. Em seguida, ela começa a atingir as ínguas da região pélvica. Então, geralmente, por acometimentos microscópicos, a gente não consegue ver. Mas quando está assim, o paciente já está com dor, tudo? Ou não, pode estar assim e não sente dor? Pode estar assim e o paciente não sentir nada. Meu Deus. E o paciente ele só vai sentir dor quando ele realmente tiver, por exemplo, algum acometimento ósseo. Então, ou a doença saiu da próstata, foi para as ínguas, das ínguas foi para o osso, no osso começou a crescer, ele começa a ter uma fratura patológica ou aquela dor óssea que a gente vê quando a gente tem dengue, né? Certo. Uma dor muito importante. Ou quando esse paciente, por exemplo, entra em retenção urinária. Eu falei para vocês que a uretra passa por dentro da próstata e às vezes aquele tumor cresce tão extensamente... Não consegue fazer xixi aí. Exato, e o canal trava. E aí uma das causas de obstrução urinária aguda, né, de retenção urinária aguda, é um tumor de próstata localmente avançado. Então, de repente, um paciente que está com um problema aí, ele acha que é uma infecção de urina, pode ser isso também? Pode, é por isso que a gente sempre orienta. É claro que não é o mais frequente. Né, não vão assustar, né? O mais frequente é a infecção, a hiperplasia benigna, são outras causas, mas tendo um tumor ali no meio, eu não posso mandar um paciente para casa na dúvida. Né? Doutor, e o senhor vai eliminando as etapas, né? Lógico, né? O médico é igual mecânico. Bom, olha aqui a mangueira, olha a bomba aqui, o radiador está certo, o óleo está certo. Né? Chegou um paciente lá, doutor, não estou conseguindo fazer xixi direito, eu bebo água, não tá, e estou com dor. Aí o senhor vai eliminando as etapas até ver o... né? É exatamente igual ao mecânico, Dona. É claro que você vai estipulando hipóteses na sua cabeça ao passo que você vai conversando com o paciente. E em medicina a gente inicialmente tenta sempre justificar todos os sintomas com uma doença só. Por quê? Por questão de frequência. É mais comumente assim que as coisas acontecem. E quando a gente, infelizmente, não consegue chegar num diagnóstico preciso, que você começa, a gente fala, abrir o leque. Né? Então, outras opções que podem corroborar para ter aqueles sintomas também. Então é por isso que às vezes é engraçado, né, que uma coisa que chama muita atenção dos pacientes, eles chegam falando, eu tô
tô com a boca amarga, tô com uma sensação ruim no corpo. E são sintomas tão inespecíficos que você não consegue progredir para lugar nenhum, né? Então, por exemplo... É igual quando você liga pro mecânico, meu carro tá com barulho. Então, aí você fala, bom, tá bom, você sabe se o barulho é mais na frente ou atrás? Entendi. Eu não sei. Eu dei partida e começa o barulho, então pode ser o motor. Mas São várias coisas, né? Exato. É isso aí, gente. Doutor William aqui, ó, gente boa demais. Além de... o senhor atende aonde, doutor? Aproveita para deixar o endereço da sua clínica. Eu sei que o senhor atende, o senhor é médico na UPA, né? Mas ali o senhor não atende na UPA, né? Na UPA eu sou o responsável técnico. Então eu acabo, na verdade, como eu não estou lá todos os dias, eu acabo vendo alguns casos mais graves. Alguns casos específicos da minha especialidade que acabam sendo frequentes, então eu consigo resolver lá sem precisar encaminhar para Santa Casa ou algum outro caminho. E quando tem disponibilidade de equipe médica, eu acabo atendendo sim. Certo. Quando dá um BO muito grande ali... A gente tem que resolver. Né? Santa Casa também? A Santa Casa também, eu faço parte lá da equipe de cirurgia. E por fazer os atendimentos de urologia e cirurgia no centro de especialidades, a gente gera demanda cirúrgica do município para ser operada na Santa Casa também. O centro de especialidade o senhor atende também? Também. Então tá aí. E para ir para o centro de especialidade, o paciente tem que ser encaminhado por um posto de saúde. Via posto de saúde. Né? Dependendo da sua gravidade. Então tá aí, gente. Olha, Dr. William Mosquin, né? Mosquin Simões, ao vivo aqui no Cidade Online, né? A gente falando sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Agora, o senhor não tem essa sua especialidade não somente nessa saúde aí do homem, né, doutor? É ampla a sua especialidade, né? Quais são as outras? Todo urologista, antes de se tornar urologista, ele precisa ser cirurgião geral. Então, além da medicina básica, né? Isso. Fez medicina, 6 anos médico, de medicina, né? É isso. Médico generalista, a gente chama. O clínico geral, né? Conhecido. Mas daí tem o pessoal que briga porque existe uma residência de clínica geral. Existe, então? Existe, ele pode fazer 2 anos de residência de clínica. Então se formou, não é clínico geral ainda, então. Então, por isso que eu usei o termo generalista. Generalista. Isso é o correto, então? Eu acho que é o mais correto. Certo. Então, para ser um clínico geral, ele teria que fazer uma outra especialidade? Isso, uma especialidade chamada clínica geral. Clínica geral. Que aí ele sabe de tudo um pouquinho. Isso, do mesmo jeito que eu fui fazer cirurgia geral, que também durou esses 2 anos da clínica geral. Entendi. E é depois dessa clínica geral que a gente faz os 3 anos da subespecialidade. Então aí você faz os outros 3 anos de urologia e só disso que a gente lida durante a formação. Agora, doutor, né, tem os médicos, né? Isso também é lógico, a questão de, né, o cara é jovem, é novo, adolescente, né? Ele tá, quando eu for médico, eu quero ser ginecologista, né? E aí o doutor vai e escolhe essa área que é o urologista para cuidar da saúde do homem, né? Por que o senhor escolheu essa área, doutor? Eu poderia falar assim, eu vou escolher cuidar das mulheres, né? É claro que eu não tinha isso na cabeça quando eu foi mais entrei na faculdade. O senhor achou mais? Da onde que veio, né, o interesse pela urologia? Primeiro porque a urologia dentro da minha faculdade, lá em São Paulo, na USP, era a melhor especialidade cirúrgica de todas. Formado pela USP, hein, gente, em São Paulo. Então, realmente havia um investimento muito grande da clínica em si e do Estado a desenvolver a clínica de forma diferenciada em relação aos outros setores do hospital. Então, isso era um chamariz muito grande, né? Então, realmente entra como um serviço de referência a nível mundial e a gente ter isso à disposição é extremamente interessante. Então, por exemplo, no momento que a gente tinha poucos robôs, até na cidade de São Paulo, a gente já tinha um robô lá dentro do nosso serviço para poder trabalhar. E uma outra coisa que eu acho que aí é realmente o mais importante é a objetividade que a urologia tem. Então, a gente consegue resolver problemas, por vezes, muito sérios com uma abordagem, às vezes, até minimamente invasiva e de forma definitiva. Então, acho que isso vai muito do perfil do cirurgião, de você realmente conseguir aliviar o sofrimento do paciente sem agravar muito a saúde dele e manter o paciente bem. É claro, em respeito aos outros colegas, por favor, sim, mas, por exemplo, um cirurgião vascular. Muitas vezes você faz uma cirurgia, um enxerto axilofemoral. Então você tira uma artéria debaixo do braço para colocar na perna porque a perna dele não está funcionando muito bem. E aí você passa lá 10 horas fazendo essa cirurgia e a chance desse enxerto, de você perder toda essa cirurgia, é de 40% nas primeiras 3 horas depois da cirurgia. Isso
Eu não sei, para mim é extremamente frustrante você... É um tiro no escuro, seria. Você desgastar tanto tempo, né, e empenho, para muitas vezes um resultado que não reflete o empenho que você teve. Então, eu acho que agora fica mais fácil de entender, né? Você, vamos dizer assim, eu tenho interesse em me empenhar, em gastar minha inteligência, meu desgaste, minha saúde, em algo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas de forma definitiva, vamos dizer assim. E outra coisa, né? Cada um foi chamado para uma área, né? Exatamente. Isso que é bacana, né? E eu acho que o médico, né? Até a gente que tem, né, a fé, as pessoas vão, seja na igreja católica, evangélica ou qualquer outra religião, né, e acreditam em milagres. Mas eu sempre ouço, né? Às vezes as pessoas estão orando, fala: Deus, coloca as mãos na mão dos médicos, abençoa a mão do médico que vai fazer essa cirurgia. O senhor já viveu alguma experiência mais ou menos assim, doutor? De pessoas que acabaram orando, fizeram uma oração ali para aquele paciente, e o senhor foi fazer uma cirurgia de um paciente que era um caso irreversível. Vamos fazer por fazer. Não é por fazer, desculpa o termo. Vamos fazer porque eu tenho que fazer e até o último, né? Mas era um caso que o senhor sabia que era grave. E acabou acontecendo Doni, os milagres na rotina da medicina são diários. É só você querer abrir o olho e enxergar. É uma coisa assustadora a quantidade de milagres que a gente vê ao longo do dia. Então, desde nessa situação de um paciente que você acha que já está desenganado e de repente ele melhora. O senhor tem por costume desenganar algum paciente ou não? Não, não é minha forma de trabalho, a não ser que realmente eu entenda que o paciente esteja sofrendo por estar naquela situação, por escolha decorrente de pouca informação que venha da família. Então, a não ser que ele esteja realmente em cuidado paliativo e a família está forçando uma situação de que está fazendo mal para o paciente, aí eu vou lá e tento intervir. Sim. Mas... Porque senão piora. E o emocional ajuda a piorar? Por exemplo, eu descobri que eu estou com câncer de próstata. Se eu colocar isso na cabeça e ficar doido, o negócio alastra mesmo? Muito. Isso aí eu acho Desanda a coisa? Com certeza. Mas o senhor fala, não, eu sou forte, vou vencer esse trem aí, vamos para cima e estamos aqui. Eu acho que como todo enfrentamento na vida da gente, né? Se você tem uma atitude positiva... e uma forma de lidar aquilo como desafio ou uma forma de você realmente crescer apesar da dificuldade, é muito mais fácil de você superar do que você realmente jogar a toalha ou começar a sofrer, né, por ansiedade mesmo em relação ao problema. Mas não tenha dúvida em relação a isso. E também a gente vê os pacientes muitas vezes inconscientes, os pacientes mais graves, em uma UTI, em coma. Em coma, um paciente só que ele tinha uma forma de lidar com a doença antes de chegar naquela situação e outros outra. E você vê o paciente desistir na sua frente e você não conseguir explicar. E você vê outro... lutando até o fim. Não, renascer na sua frente e você não conseguir acreditar também. Então Dino, o que eu falei para você, cara, é diário. Tem que tomar muito cuidado quando a gente... Quando fala a respeito disso, porque... De fé, o tempo todo. O tempo todo. A gente é muito pequeno em relação à saúde. Até no ponto de vista da nossa intervenção, quantas vezes dentro de uma cirurgia as coisas estão acontecendo, está sangrando e de repente para de sangrar. Então, é um negócio... Você tem que ter com muito coração aberto e saber que, eu não sei, eu tenho plena consciência de que eu sou um belo instrumento. Forte o que o senhor está falando, viu? Chega a arrepiar a gente, viu? Então, é emocionante isso aí. Bom, vamos lá. Aqui é o Fabrício Scudeler. Doutor, o que é bom para evitar pedras no rim? O Fabrício está perguntando aqui. Então, pedra no rim... A gente tem basicamente 3 causas principais. A cerveja ajuda mesmo? O pessoal fala, é diurético, pode beber. A cerveja é diurético, sim. Os maridos falam isso para as esposas, né? Claro, que está fazendo bem para ele, né? Mas o problema é que no dia seguinte o corpo fica desidratado, porque ele parou de tomar cerveja e ele está dormindo, né? Não está tomando mais água. Então o tempo que ele fica desidratado na manhã seguinte é mais danoso do que o tempo que ele ficou fazendo bastante xixi durante a noite. Ou então tá tomando uma cervejinha, beba sempre água, né? Esse é o ideal. Nesse intervalo entre uma latinha e outra? Exatamente. Vai sarar a ressaca dele mais cedo no dia seguinte e ele não vai ter complicação relacionada à pedra. Certo. Então, o principal causa de formação de pedra, falta de água. Então você não tem... O que diluir aqueles sais que o rim está jogando para fora, aquilo vai cristalizar e formar pedra. Coca-Cola é um veneno, doutor? É um veneno. Um veneno. Coca-Cola não vai processar a gente, hein, pelo amor de Deus. Mas é um refrigerante em geral, né? Todo refrigerante, porque ele tem uma carga de sódio muito grande, e o sódio acaba carregando cálcio e também aumenta a deposição de pedras. Esse sódio seria o sal sódio mesmo? Sal. Na então, Coca? Sódio? Olha na bula
do descritivo da Coca, a quantidade de sal que tem, eu acho que é 1 colher de sal para um copo. Além do sódio, ainda açúcar. E o açúcar, no caso das pedras, a princípio não tem nenhuma alteração no primeiro momento, mas uma causa de formação direta de formação de cálculo renal é sal. Então, tanto o sal que a gente põe para temperar a comida, quanto aquela comida que já vem salgada, que é o embutido, o salgadinho e o refrigerante que a gente não lembra, porque é doce, é gostoso, né? E a terceira causa mais frequente de formação de pedra é a deficiência de citrato. Citrato é um ácido, é o ácido cítrico, que está extremamente presente nas frutas cítricas. E principalmente na laranja, então é o mais abundante de todos. Mas daqui a pouco nós não vamos poder comer nada mais, doutor. Não, mas isso pode. Eu tô falando isso que pode. protege. Tá, isso protege. Entendi. Então, eu achei que nós não ia poder nem chupar a laranja mais. Você deve chupar. Então olha aí. Bom, hein, gente? Laranja, né? Indicado aí. No lugar da Coca. No lugar da Coca. De preferência natural, espremendo ali. Pega a esposa, o filho, fica lá espremendo a laranja. Melhor remédio, né? O André Domingos, doutor William, fez uma cirurgia em mim sábado. Deve ter sido recente aqui. Médico ótimo, se preocupa muito com o paciente, pelo menos comigo foi. Muito, mas muito bom mesmo. Mas muito, muito bom. Ele só não colocou mais muito bom porque não tem espaço. O André, abraço para você, obrigado aí por estar participando aqui do programa. Obrigado, André. Mandando um recado aqui, André Domingos. O senhor deve lembrar desse paciente, foi no sábado. Obrigado, André. Falando que o senhor é muito, 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 muito bom. Bom demais. Tá aí, gente. Eu, particularmente, sempre ouvi falar muito bem do doutor William. Até o momento, eu não precisei dos trabalhos dele. Espero demorar bastante, viu, doutor? Mesmo porque eu ainda estou com meus 37 anos. Até chegar nos 50 vai tempo, né? Então, gente, você que está aí, né? Grande pessoa, grande profissional, doutor William. Tanto que foi homenageado aí pelo vereador Juninho Souza na Câmara aqui de Santa Cruz. Já foi lá receber o prêmio já, doutor? Não, ainda não. Ainda não, né? Mas logo vai receber. É o que é? É título de cidadão Santa Cruzense. Cidadão Santa Cruzense, gente. O homem roubou a cena na cidade, né? Foi chegando devagar. Como é que o senhor chegou aqui em Santa Cruz, doutor? Encontrou no mapa, nós? Na verdade, a minha esposa, a família da minha esposa é daqui de Santa Cruz. A época que eu ainda namorava, a gente tinha começado o namoro, tinha um ano de namoro. Bebeu água de Santa Cruz. Eu me formei Fica aqui. E vim passar as férias aqui na casa dela. Amou a cidade. E aí, conversa vai, conversa vem, e falou assim, olha, abri uma unidade de atendimento lá em cima, estou precisando de médico, você não quer ir lá conhecer? A UPA já tinha? A UPA. Tinha acabado de inaugurar, isso em 2012. 2012. Novembro de 2012, ela tinha aberto em outubro, né? E o senhor é recém-formado ou não? Eu era recém-formado. Recém-formado, aí. E aí, eu cheguei lá falando, tá bom, vamos lá conhecer. Foi lá entregar um currículo lá. Não, imagina um médico recém-formado entregando um currículo na UPA, né? Aí eu cheguei, né, no ocasião era a Annelise, que trabalhava lá. Ela me recebeu, mostrou a unidade, tá legal. Tá bom, o senhor começa às 7. Eu falei, não, eu vim conhecer a unidade. Não, vai começar hoje. 4:30 da tarde. Eu falei, então, nós não temos médico, o senhor começa às 7. Que legal, pô. Foi assim? Poxa, eu tinha acabado de realmente me formar, tava com o carimbo novinho lá, ainda com a almofadinha crua. Quantos anos o senhor tinha aí? 20... Ô, louco, mas não tinha nem 24. 30? Não, de 2012. Nossa. 24 anos eu tinha. Meu Deus. Aí é bacana, né? Bom. E aí eu fiz meu primeiro plantão da vida aqui em Santa Cruz, e um plantão puxou o outro, que puxou o outro, que puxou o outro. E foi indo. E aí foi indo. Naquele primeiro ano eu tinha que cumprir o meu dever com a Marinha do Brasil, então no ano seguinte eu voltei para São Paulo para servir nas Forças Armadas. E aí depois comecei as residências. Você fazia parte da Marinha também? Sim. Além de médico? Sim, eu servi como médico da Marinha, né? Que legal. E aí acabei voltando para São Paulo depois disso, segui com a formação. E no final da minha formação, minha esposa engravidou. Então, aquela namorada lá de 2012 tornou-se minha esposa. Que está junto até hoje. Até hoje, graças a Deus. Que bênção. E ela engravidou de gêmeos. E ela teve uma doença muito rara no quadril, associada à gestação de gêmeos. E ela ficou cadeirante. Meu Deus. E aí, bom, a família dela era aqui de Santa Cruz. A minha família aqui de perto, que é do Artinho. E ela é cadeirante até hoje? Não. Era só associada à gestação mesmo. Certo. Tá. E aí... eu falei, olha, como é que eu vou... Mas a gente não sabia disso, né? Na época ela ficou de cadeira de rolador, muito ruim. Falou, bom, não dá para eu ficar em São Paulo, só nós dois, com 2 bebês, e eu fora de casa das 5 da manhã às 11 da noite. Não vamos aguentar. E aí, por ter trabalhado aqui antes, eu mandei um e-mail no site da prefeitura.
Isso lá em 2018, no final de 2018. Já era o Tacílio, já. Era o Tacílio. Uhum. Eu mandei um e-mail e falei, olha, até tinha conhecido ele na ocasião lá em 2012, quando ele tinha tratado de um tio da minha esposa, teve uma fratura, o seu Betão Ramos. E aí, na ocasião, ele tem todo aquele jeitão dele, né? E aí, depois de um tempo, ele você imagina um médico formado, um médico raiz, né? Com todo respeito, aí vem um médico recém-formado. Eu ia falar Nutella, né? Não, Nutella, recém-formado. Recém-formado, né? O raiz, né? Ainda mais o Tacílio ainda, né? Então ele já chegando, aquele jeitão dele. É médico formado aonde? Eu sou prefeito, se você trabalhar mal, eu te mando embora. Foi a primeira coisa que ele falou. Chegou assim, de cara, né? Na lata. Daí, com o passar do tempo, ele viu que talvez eu estivesse fazendo um bom trabalho. E aí, claro, começou a me respeitar. E o mais importante é isso. E isso começa a ser legal, né? Quando a gente começa a ser respeitado como profissional da área, né? Isso é fruto do teu esforço e trabalho, né? Sim. Agora, doutor, eu sei que o senhor veio aqui para falar do Novembro Azul. Nós já estamos falando de tanta coisa e pessoa legal para conversar, é isso que a gente foge, né? Sai um pouco do script, né? Para quem não sabe, eu acho, né? Se eu não estiver confundindo, o doutor William foi nadador também, né? Fui. Né? Foi profissional, não foi? Fui. Isso, eu era mais jovem, né? Sei lá, dos meus 12 até o final da faculdade, nos 24 anos, eu competi. Em algumas ocasiões fora do país. Que bacana. Então, durante a faculdade. Na verdade, eu era contemporâneo do César Cielo, então a gente chegou a participar da seleção brasileira juntos. Então a gente representou junto, E aí, então, se o pessoal pesquisar aí César Cielo e William. Dá um abraço pro Cezão, né? A gente usava. Quando eu estava na faculdade, ele realmente estava no ápice da performance dele. O Cielo é seu amigo até hoje? A gente não conversa mais, mas quando a gente ainda estava em São Paulo, a gente acabava participando de algumas competições e o pessoal via, vai lá, pede pro seu amigo pra gente tirar uma foto. Aí vinha, Cezão, tira foto com o povo. Aí, pô, de novo. Não, vamos... Aí, ó. Tá aí, gente. Esse é o Dr. William. Vocês estão conhecendo um pouquinho mais sobre o Dr. William, né? Fora daquele jaleco branco, né? E outra, Novembro Azul, o senhor veio de verde, mas não tem nada, tá tudo certo. O Sérgio Pereira... fiz uma cirurgia com ele, muito bom médico, né? A Silvinha Melo falando aqui, excelente médico, só recebendo elogios aqui. Tá aí, doutor. Muito obrigado pela participação. Deixa eu ver que horas são agora. 19 horas, né? Estouramos um pouco aqui o nosso horário, mas é um médico que dá pra gente ficar o resto da vida aqui falando. Se o senhor puder voltar outra hora aqui, um outro dia no nosso programa, fique à vontade, o nosso espaço estará sempre aberto. Aproveite para deixar aqui o endereço da sua clínica, o WhatsApp, tem rede social, onde pode procurar o senhor, agendar, fazer uma consulta no particular, porque o senhor precisa ganhar também, né, doutor? Eu agradeço, Doni. Cuidado dos gêmeos, né? Quantos anos estão os gêmeos hoje? As meninas têm 4 anos. As meninas, 4 anos. Eu tenho um menino de 1 aninho. Quando começa a falar assim com reticência, quer dizer que tem mais. Vai longe, né? Eu tenho mais um menino de 1 ano e minha caçula vai nascer agora em janeiro. Parabéns. Então vai... 2, 3, 4. Olha só que benção. Vai criar tudo de uma vez só, né? Aí não... Né? Que benção, então. Parabéns aí. Obrigado, vai nascer em janeiro. Né? Tomara que seja no aniversário da cidade, né? Lá pro dia 20. O senhor acredita que nasça? A programação dele é de 18 a 22. Olha aí, pode ser que nasça no meio do rodeio, né? Então tá aí. Doutor, obrigado, fique à vontade aí para suas considerações finais e o seu endereço da sua clínica. Doni, eu agradeço o convite mais uma vez, eu acho que a gente sempre cresce falando a respeito de saúde. Eu estou à disposição para atendimentos no centro de especialidade, então via encaminhamento do posto de saúde mesmo, eu consigo atender a população do SUS. O meu consultório particular ele fica ali na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, ali na B4U. Então legal. É uma clínica de profissionais de saúde, fica ao lado da Santa Massa. Mas, de novo, eu acho que a maior parte dos pacientes que me conhece através do atendimento do município, né, do SUS mesmo, e é o que realmente que construiu a minha família, o que me dá a oportunidade de estar aqui em Santa Cruz fazer o meu trabalho é o serviço que a prefeitura me ofereceu. E aí, agora a gente arruma briga, né? Porque o Otacílio era o prefeito, mas o secretário de saúde era o Diego.
Então eu lidei diretamente com o Diego para vir para cá depois, por liberação do Dr. Otacílio. Né? Agora, gente, esses dois aí arrumaram a treta, os dois, vocês que se viram com a briga de vocês, né? E a população que gosta tanto de um e do outro fica no meio. E agora? Para onde que eu vou agora? Eu não vou para lugar nenhum, vou ficar quieto na minha, né, doutor? Né? Eu só tenho a agradecer a oportunidade e Sim. podem contar comigo aí. Tá aí, doutor. Agora, para finalizar mesmo, a última pergunta. O Mosquim vem da onde? Mosquim é Moschini, é de Duartina. Duartina? É italiano, são descendentes de italianos. Tem bastante italiano aqui? Tem. Aí a minha família toda... Então, os pais dos meus avós já eram italianos e os Mosquim são aqui de... Você é Mosquim, mas Mosquim. Lá você falou que é Moschini. Moschini. Transformou em Mosquim aqui no Brasil, mas a origem é Moschini mesmo. De Paulistânia e Duartina. Legal. Tá aí. Dr. William Mosquim Simões, aqui no Cidade Online. Quem gostou, deixe seu joinha, viu? Deixa também aí a sua mensagem aqui nos comentários, a gente agradece muito. Mais uma vez agradecendo, e a você também que acompanha o programa Cidade Online aqui na página IBTV, a gente agradece sempre o carinho da sua audiência, né? Amanhã nós teremos aqui o secretário de Esportes, Adriano Campanha. Na quinta-feira nós estaremos recebendo o prefeito Diego Singolani, que hoje esteve em São Paulo conquistando mais emendas e verbas para o município de Santa Cruz. Ele esteve junto com o governador Tarcísio de Freitas, né, trazendo mais emendas aí para o nosso município, a Santa Cruz do Rio Pardo avançando cada vez mais. Isso é muito importante, né? Independente de quem seja o Diego ou o Tacílio, né? Nós estamos aqui sempre abrindo espaços tanto para um quanto para outro, sempre para que eles possam, né, falar aqui, contar as suas histórias, né? E tem muita história para contar. Bom, e na quinta-feira, então, o prefeito Diego Singolani vem para, né, fazer esse balanço geral da administração. E é lógico, a gente faz jornalismo também, gente. A gente entra nas questões polêmicas, nas perguntas, na questão muitas vezes de saúde, né, se está faltando médico, se não está, se está faltando medicamento, se não está, como é que estão as obras, né, que estão em andamento, enfim, tudo isso, né, faz parte da entrevista, faz parte do jornalismo. E com certeza você estará acompanhando na quinta-feira aqui na IBTV às 18 horas. E muitas outras polêmicas, né? O caso aí, vai ter exoneração do diretor da Codesão? Não vai, né? Do João Marcelo. A gente vai perguntar também casas populares, que o povo quer saber, e muito mais, né? E as festividades natalinas. Lembrando, festividades natalinas, dia 7, né? Tem aí o acender das luzes na Praça Deputado Leônidas Camarinha, né? Muitas atrações. E finalizando aí no dia 28, na Praça Deputado Leônidas Camarinha, show com Hugo e Thiago e DJ Ana Bise, né? Uma realização da Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz, sorteio de motos e diversos vale compras, e vale a pena você estar junto com a gente nessa, tá bom, gente? Grande abraço a todos vocês, uma boa noite e até mais.